Então, vou te dar um exemplo. O sujeito foi pego recentemente com 40 milhões de reais equivalentes em cocaína. Ele teve a sua pena de prisão convertida em restritiva de direitos. Ele estava com 40 milhões de reais em cocaína. A pena dele foi entregar a cesta básica e pagar uma multa de 10 mil reais. O sujeito que atropelou a própria mulher e arrastou ela no asfalto durante 1 quilômetro, eu não acho que esse sujeito mereça continuar vivendo. Nem que seja prisão perpétua, porque eu nem quero que esse sujeito gere custos para o Estado. Eu acho que ele tem que ser morto, não tem nenhuma chance de ressocialização. Então, fazer operações em todo o Brasil, com as polícias militares sendo auxiliadas pelas Forças Armadas, tanto em equipamento como em pessoal, para retomar 100% do território brasileiro. Nenhum centímetro de terra vai ser comandado pelo crime. O preço que se paga de você perder uma parcela da sua privacidade, mas para você ter segurança de andar na rua, de você saber que você não vai ser morto por causa de um celular, esse preço vale a pena. O nosso projeto de país, transformar o Brasil num país desenvolvido, um país que tem assento na mesa dos adultos. Hoje, o posicionamento do Brasil, a gente está num mundo em guerra, né? A gente está num mundo em guerra na Ucrânia, a gente está num mundo em guerra no Oriente Médio, a gente está num mundo de tensões em Taiwan, né? Envolvendo a China e o Japão e a Coreia do Sul. E a opinião hoje do Brasil não importa nada para esses conflitos. O Brasil, inclusive, passou a vergonha de ter o Nicolás Maduro, um ditador, um narcotraficante, ter o seu, digamos assim, o problema da Venezuela resolvido pelos Estados Unidos. Quem deveria resolver o problema da Venezuela era o Brasil. O Brasil deveria ser o polo de poder e a referência para a América do Sul. Né? O fato dos Estados Unidos ter que fazer uma operação na Venezuela para retirar um narcoditador é uma vergonha para o Brasil. A gente defende uma política de direito penal do inimigo, que tenha um processo penal, que tenha penas específicas para criminosos faccionados. Então existe o direito penal do cidadão, daquele que comete um crime menor do que um faccionado, daquele que a sua vida não é obedecer à lei de um Estado paralelo, ele está sob as leis do Estado brasileiro, mas ele comete um crime menor não estando filiado a facções. Este é um cidadão e vai ter o direito de cidadão. O inimigo, o faccionado, quem está afiliado ao PCC, quem está afiliado ao Comando Vermelho, aos Amigos dos Amigos, à Família do Norte, ao Terceiro Comando, esses vão ter um processo próprio. Esses vão responder todo o processo presos, né, até a sua condenação transitada e julgada. Esses vão ter o seu patrimônio confiscados antes da condenação. Esses vão ter a sua liberdade restrita antes da condenação, com um conselho que a gente pretende formar com promotores e procuradores que tenham um índice de condenação contra faccionados acima de 70%, um sistema também de juízes e desembargadores especiais que também tenham mais de 70% de condenações em relação a criminosos, principalmente faccionados, e que tenham pelo menos 5 anos de experiência, e ter essa força-tarefa para a gente retomar todo o território brasileiro. Então, fazer operações em todo o Brasil, com as polícias militares sendo auxiliadas pelas Forças Armadas, tanto em equipamento como em pessoal, para retomar 100% do território brasileiro. Nenhum centímetro de terra vai ser comandado pelo crime. Imagens de câmera com inteligência artificial para reconhecer o rosto dos criminosos, dos faccionados ou daqueles que estão foragidos. Foram contra, né? Nós somos absolutamente a favor. Aliás, eu fui um dos primeiros a defender essa tecnologia, e inclusive apanhando de alguns setores da direita que falaram, não, mas pô, invasão da privacidade e tal. Falou, meu amigo, você tá na rua, já começa aí, você não tá na sua casa. E outra coisa, o preço que se paga de você perder uma parcela da sua privacidade, mas para você ter segurança de andar na rua, de você saber que você não vai ser morto por causa de um celular, esse preço vale a pena. Então, trabalhar com essa inteligência, tanto que no Smart Sampa, mais de 1.000 já foram presos com essa tecnologia. Em São Caetano também o número de crimes diminuiu drasticamente, em outras cidades que é implementado. Sobre endurecimento de penas, bom, eu acabei de aprovar um projeto de aumento de pena para furto, roubo e receptação, né? Porque no Brasil, o aumento de pena não é só um aumento de pena. O aumento de pena significa se aquele sujeito vai ser preso em primeiro lugar ou se ele não vai. Por quê? Por causa da conversão em penas restritivas de direito. Então, vou te dar um exemplo. O sujeito foi pego recentemente com 40 milhões de reais equivalentes em cocaína. Ele teve a sua pena de prisão convertida em restritiva de direitos. Ele estava com 40 milhões de reais em cocaína. A pena dele foi entregar a cesta básica e pagar uma multa de 10 mil reais. Absurdo, né? Restritiva, transformou a pena de prisão em restritiva de direito. Então, aumentar a pena no Brasil significa impedir que o criminoso tenha acesso a determinados benefícios e que ele vá para a cadeia, né? Então, o aumento de pena
para furto, por exemplo, né, a gente colocou uma pena que já permite que ele, sem ser reincidente, possa ir para a cadeia no primeiro crime que ele cometer. Da mesma maneira, o roubo, né, uma garantia, né, de que ele vai começar a cumprir no mínimo do mínimo do mínimo, no roubo menos grave, no regime semiaberto. Antes ele poderia começar a cumprir no aberto, né? E se ele tiver 2 anos a mais na pena concreta, a mais do que eu estou colocando como base, ele já vai obrigatoriamente ter que começar no regime fechado. Então, infelizmente no Brasil, como a pena que está na lei não é a pena que é cumprida por causa dos benefícios, da progressão de regime, da conversão em restritiva de direitos e por aí vai, eu sou absolutamente favorável que a gente também, e eu inclusive defendo que a gente tenha uma nova Constituição para ter prisão perpétua e pena de morte, né? Eu não acho, por exemplo, que aquele sujeito que atropelou a própria mulher e arrastou ela no asfalto durante 1 quilômetro, eu não acho que esse sujeito mereça continuar vivendo. Nem que seja prisão perpétua, porque eu nem quero que esse sujeito gere custos para o Estado. Eu acho que ele tem que ser morto, não tem nenhuma chance de ressocialização. Ele tem que ser condenado à pena de morte. Da mesma maneira, lideranças do crime organizado. Eu sei que isso é uma coisa polêmica, que dentro da própria direita, especialmente em pessoas mais religiosas, a pena de morte é um assunto extremamente polêmico. Mas, no mínimo, então, um acordo que eu faria seria a prisão perpétua.